Alexandre, você é jornalista, escritor, pesquisador, não só, né? Tem outras atividades também, mas você já vinha acompanhando a banda ali, a trajetória dos Engenheiros antes do livro existir, né? Infinita Highway, ele não nasce do nada, o livro, né? Ele é fruto de muita pesquisa, obviamente, muita entrevista, e chega um período que a gente fica não sei se dá para falar isso, uma obsessão saudável pelo tema que está sendo pesquisado ali para a construção desse livro, né? Uma coisa meio arqueológica também, pela história da banda. Então, para a gente começar aqui e falar do livro mesmo, eu queria que você apresentasse rapidamente para a galera e contasse como é que surge, né, na prática, a decisão de transformar essa relação com os engenheiros num livro. Então, cara, eu sempre fui muito fã de engenheiros, assim, no sentido de ser, ao longo, assim, da minha adolescência, do início da minha fase adulta, foi a minha maior referência como artista, assim, como sempre gostei de outros músicos também, mas para mim me inspirava muito, assim, sabe, a gente sempre tem algumas canções, algumas coisas que, quando a gente tem uma adolescência difícil, alguns momentos, a gente repete, né, as músicas dos Engenheiros eram isso para mim, né, de ouvir, né, centenas de vezes na mesma noite, né, eu tinha essa relação. E sempre gostei muito, e na faculdade, cara, eu comecei a estudar um pouco mais, né, fiz jornalismo e tudo, e aí comecei a estudar essas coisas sobre notícia e tal, porque a gente tem que investigar onde tem conflito e tal, e eu sempre ficava pensando, mas o engenheiro sempre teve aquele final, né, que tem um conflito e tudo, não resolvido. Foi, cara, tinha que fazer um livro sobre isso, né? Mas eu, obviamente, cara, eu era estudante, né? Não pensava nisso. Mas fiquei com isso na cabeça, né? Uma coisa desde dali, assim. E aí, quando eu comecei a atuar como jornalista em redação, na Zero Hora, depois Gaúcha ZH, né, no Rio Grande do Sul, e eu comecei eu precisei fazer, eu sugeri fazer uma matéria sobre os 30 anos dos Engenheiros do Havaí, porque quando estava rolando, né? Era 2015. E tá, beleza, fui fazer. E, cara, eu te juro, assim, quando eu comecei a fazer, eu jurava que eu ia descobrir que alguém estava fazendo uma biografia sobre os engenheiros. Tinha certeza, cara. Não é possível que não tenha. Tem documentários sobre The Fala, nada contra, entendeu? Mas são bandas que, assim, tiveram menos popularidade, tudo, e estavam sendo estudadas, esquadrinhadas, com livros, vários, assim, do rock dos anos 80 e tal. Eu pensei, quando eu estiver pesquisando, eu vou dar de cara com alguém, tá? Vai ser minha fonte, inclusive. E para minha surpresa, não aconteceu em momento nenhum. Em momento nenhum, cara. E aí, depois que terminou esse processo, eu pensei assim, cara... E aí eu fiz um trabalhão enorme, assim, porque estava muito, né, apaixonado. E isso de estar uma carona com os engenheiros, para mim, foi muito isso também, né? Fazer essa matéria sobre os 30 anos, porque eu nunca vi o trio ao vivo. Né, eu nunca vi, eu vi depois, mas eu era muito novinho, assim, né? Eu sou de 82, então quando teve a separação deles, eu era muito jovem, eu não pude vê-los os três ao vivo. Aí o que acontece? Para mim era como eu estava vivendo isso, né? Eu estava, né, falando com os roads, entendendo como é que era as gigs, as pessoas que foram nos shows me contando, então, maravilhado. E depois que eu terminei essa pesquisa, e eu pensei, e aí publiquei, e fã de engenheiros é chato pra caramba, né, cara? A gente sabe, a gente né? Sempre falo isso. E não tive muitas críticas, né? Foi uma coisa que a galera curtiu e tudo. Eu pensei, então tá bem, né? Tá bem embasado, tá? Porque, cara, tem muito fã de engenheiros, assim, né, enciclopedista, né, e todo mundo, não, tá legal e tudo. E eu pensei, cara, eu devo ser a pessoa mais próxima de fazer isso, de escrever esse livro. Eu me dei conta. E aí eu sugeri para Belas Letras, né, que já tinha publicado os livros dos engenheiros. E aí foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, cara, porque
eu sugeri a eles, e aí eles, tá, a gente vai pensar, e tudo ficou assim. E aí depois, uns dias depois, eu ia entrevistar de novo o Humberto para aquele documentário do Rock Grande do Sul, e aí ele me disse, a Belas Letras vai te procurar. Eu falei, eles te falaram alguma coisa? Daí ele ficou, não, como assim eles te falaram? Sabe, tipo, como é que você já sabe? Não, mas tinha dado um cruzamento que é o seguinte, a Belas Letras tinha proposto a Humberto fazer um livro tipo comics, assim, de quadrinhos, né? E Humberto disse, não tô afim de escrever, não tô nessa, né? Tinha recém fechado aquele blog dele, né? Ele falou, mas tem um maluco aí, tem um jornalista que né, tá bem dentro disso aí, de repente fala com ele. E aí era justamente eu que uns dias antes tinha escrito para Belas Letras propondo, né, uma biografia. Era para ser. Pois é, muito doido, assim. E aí passou uns dias, o pessoal da Belas Letras realmente me escreveu, tá, e aí, vamos começar? Foi muito engraçado, porque eu mandei um e-mail, tipo, sei lá, fazia um mês, assim, e aí, de repente, um mês depois, ele me respondeu, como se fosse ontem, assim, e aí, vamos começar, o editor. E aí a gente fez uma data lá e eu fui atrás, fui fazer, e foi maravilhoso, cara, processo, assim, enfim, podemos adentrar nele, mas o nascimento foi esse, foi a partir de uma reportagem sobre os 30 anos, e essa coincidência também do meu desejo, e da editora ter o desejo de publicar mais sobre engenheiros, e Humberto não querer, e também me indicar ao mesmo tempo, então deu um cruzamento aí. Como o pessoal fala, o universo conspirou. Conspirou, total.